Quero desejar um bom dia e um feliz sábado a todos vocês que se encontram aqui na casa do Senhor. Todos sois bem-vindos a este lugar. Queremos também desejar um feliz sábado àqueles que nos acompanham a partir de casa, através das redes sociais. Que Deus também esteja presente aí no seu lar, ou onde quer que você esteja. Que bom, que bênção é poder-nos achegar-nos a esta casa. Estarmos nos reunidos e acima de tudo, sentir, o calor dos nossos irmãos. Num dia tão frio como está hoje. Mas podemos até dizer que está bom, que não está chovendo. Porque a previsão era de chuva, uma manhã chuvosa, mas está um dia lindo. Podemos ver ali o sol querendo brilhar e somos gratos a Deus por essa maravilha. E a mensagem que escolhi para partilhar com os irmãos nesta manhã encontra-se no livro de Salmos, no capítulo 46. O introito desse salmo nos diz que o Senhor, Deus, é o nosso refúgio e fortaleza. Para aqueles que me conhecem, sabem que este é o meu salmo preferido. Eu já disse algumas vezes ali na minha classe, e quando nós estudamos o livro de Salmos, eu fiquei assim, maravilhada, porque uma das mensagens, estávamos lá neste capítulo do livro de Salmos, e eu não podia deixar de preparar uma mensagem a respeito desse capítulo. E vamos ler juntos. A partir dos versos 1, é um capítulo bem pequeno, são apenas 11 capítulos. E nos diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas águas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde anteamanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Se tem algo, irmãos, que nós não conseguimos, que nós não nascemos, é com o dom de editar a nossa história. Ou alguém aqui já conseguiu editar a sua história? No decorrer da nossa caminhada, com o nosso amadurecimento, é quando adquirimos o bom senso. E quando nós vamos crescendo, nós vamos percebendo que como nós editamos as nossas frases, como nós editamos as nossas palavras. Até porque quando crescemos, nós entendemos que uma frase fora do contexto gera um pretexto. Pode gerar inimizade, perdas e também oportunidades. Nós não nascemos sabendo editar as nossas histórias. Mas o meu pai lá atrás dizia assim: Márcia, você é capaz de editar a sua história. E ele dizia: ao abrir a sua boca, pense antes de falar a alguém. Se as suas palavras vão ferir essa pessoa, pensa no que você vai falar a essa pessoa. Pense se a sua frase, se a sua palavra a essa pessoa vai ser justa. Se vai ser edificante para essa pessoa. Mas pense 3 vezes antes de falar a alguém. E é assim quando nós crescemos. Nós vemos que nós precisamos lapidar o nosso linguajar,
Nós precisamos lapidar as nossas palavras, temos que lapidar as nossas ações, e nós crescemos e nos tornamos mestre nisso. E se há uma época, mestre, em que nós podemos editar a nossa história, é a época atual. É a época presente que nós estamos hoje. Se nós entrarmos nas redes sociais, nós vamos ver que as pessoas elas têm PhD em editar as histórias. Cada ângulo mais bonito, cada foto, cada pose mais elegante, ou os retoques que são feitos em cada foto. E as pessoas são capazes de editar. E cada sorriso mais bonito pode não ser o jardim do Éden. Ela pode não estar vivendo uma das melhores circunstâncias da vida, mas a foto vai sair perfeita. As pessoas, elas imitam e elas editam as suas fotos como se fossem o paraíso. E a geração que sabem editar a história é essa geração em que nós estamos vivendo hoje. Nos salmos que lemos, esses salmos é os salmos dos filhos de Corá. E eu gostaria de levá-los a conhecer quem são os filhos de Corá. Vamos voltar às páginas da Bíblia e vamos abrir no livro de Números, no capítulo 16. Mas deixam aberta ali um tiquezinho em Salmos 46, que nós vamos voltar aqui. Números 16, versos de 1 a 3. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens, filhos dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por elas, varões de renome, e se ajuntaram contra quem? Contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vós exaltais sobre a congregação do Senhor? Aqui nós vemos que Corá, Datã e Abirão juntaram-se com mais 250 príncipes e foram ter com Moisés. E eles disseram: olha, basta. Quem disse que foi Deus que os colocou neste lugar? Que colocou como intercessor do povo de Deus perante o povo, perante o acampamento e perante Deus. Existem aqui mais de 250 homens aptos a essa função, aptos para este serviço. Na realidade, Corá, ele não estava levantando ali naquele momento contra Moisés. Eles estavam levantando contra o Senhor. Eles estavam levantando contra Deus. E eles queriam requerer para ele essa função, e Deus havia conferido essa função a Moisés e Arão. E agora, eu gostaria que vocês pudessem ler o episódio que se encontra no livro de Números, versos 26, capítulo 26, versos 10 e 11. Nós vamos ver aqui como é que termina esse episódio. Números 20. Já conhecemos, mas vamos ali na Bíblia ver como é que termina esse episódio. Versos 10 e 11. E nos diz que quando a terra abriu a boca e tragou quem? Corá, morrendo com ele aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Sim, naquele dia, Corá, Datã e Abirão e mais 250 homens, todos os seus bens
e alguns dos seus familiares foram tragados pela terra, foram consumidos. Mas aqui nos diz que os filhos de Corá, eles não foram tragados, eles não morreram. Olhem para cá. Deus abriu o chão. Talvez nunca eles tivessem ouvido, ou nós nunca ouvimos outra história parecida como essa. Eles se rebelaram e Deus sentenciou ao vivo e a cores aqueles 250 homens, para que todos pudessem perceber que Deus é que estava rejeitando aqueles homens, aquela liderança, a qual pertencia apenas a Moisés, a quem Deus havia conferido. Deus sentenciou e a terra se abriu, e aqueles mais de 250 homens foram mortos, juntamente com todos os seus bens. Mas o texto nos diz assim: os filhos de Corá, eles não morreram. E por isso surgiu, irmãos, o Salmo 46. Porque os filhos de Corá, eles sobreviveram à sentença do Deus eterno, a esta rebelião. Eles sobreviveram a essa tragédia que aconteceu entre o povo de Israel, e eles escreveram 9 salmos, inclusive o Salmo 46. E eles editaram a sua história. Eles editaram a história da vida deles. E deixe-vos contar uma coisa. Acredito que alguns aqui já devem saber disso, ou já ouviram essa frase. Galão que pega querosene, é difícil sair o cheiro. Vocês sabem o que é galão? Bidon. Põe querosene numa garrafa. Ela sai o cheiro. E eles puderam conviver muito tempo também com esse ditado. Porque as pessoas, o povo de Israel, de certo passava e olhava, olha, aqueles ali, aqueles dois, são filhos daquele lá atrás, que tentou contra Moisés, contra as ordens de Deus. E Deus abriu a terra e eles foram consumidos. Imagina, isso aí vai ser igual. Tal pai, tal filho, não temos essa frase, né? Tal pai, tal filho. Esses daí vão ser iguais. Eu imagino que por muito tempo eles tiveram também que sofrer com essa discriminação. Eu imagino que os filhos de Corá tiveram que orar a Deus para que Deus pudesse sanar aquela mágoa no coração deles. Naquela época, não havia a palavra bullying. Mas eles ali, há quantos anos, milhares de anos atrás, sofreram com essa palavra, né? Sofreram o bullying. Mas eles devem ter sofrido muito, mas muito, que nós não podemos imaginar. As pessoas deviam olhar para eles e pensar, eles estão crescendo com as mesmas ideias do pai. E só pregar uma idade vai fazer a mesma coisa. E os julgamentos em cima desses meninos devem ter sido assim, que nós não podemos imaginar. E a frase que dizemos, galão que pega querosene, jamais sai o cheiro. E eu imagino que eles cresceram por muito e muito tempo com esse rótulo, antes de escreverem os Salmos 46. Eles levavam o peso de pertencer a uma família rejeitada e sentenciada ao vivo e a cores, perante toda uma comunidade, perante todo um acampamento. Mas chega um momento na vida deles que eles assumem um papel importante dentro do acampamento. E Deus utiliza o Espírito Santo para que eles pudessem escrever os Salmos. Eles dizem assim, vamos voltar lá no capítulo 46 de Salmos, nos versos 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem nos seios dos mares. Portanto, eles não temeriam. E de onde é que eles tiraram isso? Eles eram meninos pequenos. E é exatamente do texto que nós acabamos de ler lá nos Números, nos versos 26 e 10. Vamos reler novamente. Números 26. Nos versos 10.
quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, isso serviu de advertência. Então eles presenciaram a terra se abrir, o fogo consumir aqueles homens. E é o que diz aqui no versos 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem. Eles presenciaram aquilo e eles puderam transcrever aqui no Salmos 46 tudo aquilo que eles viveram e que eles presenciaram. Eles viram a terra abrir a boca e engolir a sua família, mas eles editaram a sua história nua e crua, conforme aconteceu ao vivo e a cores, para que todos pudessem presenciar. Eles ainda escreveram que Deus é nosso refúgio, mesmo que a terra se abre, mesmo quando ela engole personagens principais da nossa história, da minha vida. Ainda, Deus continua sendo o meu socorro e continua dizendo assim: ainda que as águas tumultuem e espumejam, mesmo que na sua fúria os montes se estremeçam. De onde que eles tiraram isso? Vocês podem imaginar de onde que eles tiraram? Mesmo que as águas, elas se tumultuem e elas se espumejam. Vamos ver Êxodo 19, versos 17 e 18. Êxodo 19, 17 e 18 nos diz: E Moisés levou o povo para fora do arraial e, ao encontro de Deus, o puseram em pé diante do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Eles aqui, olha que situação, eles estavam para receber ali o povo as tábuas da lei no Monte Sinai. E vejam só o que eles escreveram: ainda que as águas espumejam, tumultuem, na fúria dos montes se estremeçam. Israel saindo do Egito, Deus vence Faraó, ultrapassam o Mar Vermelho, e Corá tinha filhos pequenos. Esses meninos deviam ser pequenos. E Deus os chamou eles para se colocarem diante do Sinai. Deus paira sobre o monte para dar as tábuas da lei a Moisés. E eles, atônitos, olhando os relâmpagos, olhando vozes, trovões, nuvens, o chão tremendo, e os filhos de Corá presenciando tudo aquilo, toda essa cena, e servindo de matéria-prima, somando como inspiração divina para escrever as palavras do Salmos 46. Os filhos de Corá, irmãos, eles editaram a própria história. No Salmos 46, eles escrevem que os Salmos, inspirado pelo Espírito Santo, mas eles não editaram a história conforme a experiência de vida deles. Eles deixam claro aqui o relato que eles viveram situações em que viram o chão se abrir, em que viram a terra tremer, em que viram o fogo surgir, mas aquilo se tornou uma bênção para a vida deles, uma bênção espiritual. E o que eu acho interessante é o verso seguir, que nos diz que enquanto aqui os 3 primeiros versos fala sobre tempestade, terremoto, a terra tremer, os Salmos 46, dos versos 1 e 3, fala a respeito de toda essa situação. Fala sobre o caos que está vivendo. Mas, de repente, o verso 4, ele muda o tom. Há um rio. Olha que interessante. Dos 3 primeiros ali está tudo para vamos dizer assim, para uma criança ver toda essa situação, quando cai um raio ou um trovão, o que as crianças fazem? Se encolhem, não é verdade? Mas, de repente, muda aqui. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Que maravilha! Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus.
E ao lermos esse capítulo, nós percebemos essa diferença em que sai do brusco para o manso. Toda grande cidade tem um rio. Se formos a Paris, nós vamos ver o rio Sena. Se formos ao Egito, podemos ver a importância do Nilo. E posso perguntar a importância do rio Tejo? Abastecimento de água potável, regadio, barragens, e justifica Lisboa desenvolver como cidade principal e hoje como capital de Portugal. Grandes cidades se devem à sua existência por causa dos rios, e eles têm 3 grandes funções. A primeira, que eu acho a melhor de todas, é o turismo. Nós podemos citar aqui em Portugal, Aveiro. A Ria de Aveiro. Como é agradável, não é? Aqueles que já fizeram esse passeio, poder ali navegar nas águas das rias. E atrai ali pessoas praticamente o ano todo para esse passeio, seja verão, inverno, né, primavera, qualquer época do ano. É um ponto turístico da cidade. Mas tem ainda mais 2 funções. Ela permite acesso a lugares que nem a parte aérea, nem a parte terrestre permite chegar. Nós ali podemos usar com maestria os luzeiros adventistas nos rios do Amazônia. Eles descem ali, o rio Amazônia, os rios da Amazônia, onde avião não chega, onde carro ou ônibus ou autocarro não chega. E é possível entrar nessas águas e os ribeirinhos ali, irmãos, são evangelizados através de barcos, através do luzeiro, que vai indo ao percurso do rio, levando o ministério de Cristo, levando a palavra de Cristo. E o terceiro, não menos importante que as outras 2, o rio ele serve para limpeza. E observe como é caprichosa a escrita nos Salmos, e lá nos diz, há um rio que alegra a cidade de Deus. E vocês entenderam completamente, mas há um adjetivo aí no verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Os filhos de Corá, eles foram caprichosos e intencionais ao escreverem cujas correntes, porque eles queriam passar uma ideia para cada um de nós, para mim e para você. A ideia de que por onde esse rio passar, ele leva os entulhos, seja da sua, da minha ou da nossa vida. E muita gente pega esses salmos, às vezes, para citar nos cultos de pôr do sol. Mas muitos dos irmãos acham que diz assim, há um rio, o santuário da morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela. Mas, irmãos, eu gostaria de levá-los a pensar que o que os filhos de Corá estão dizendo aqui nesse verso é que se você entendeu dessa forma, você está completamente errado. Você não entendeu esses salmos. Ele nos diz, na sua plenitude, o que ele está dizendo é que aonde tem um caos na sua vida, pode ter um rio onde Deus habitará ali. Entenderam? Há um rio, o santuário da morada do Altíssimo. Pensamos assim, mas eles não estão dizendo isso. Está dizendo, na sua vida, pode ter um caos. Você pode estar passando por a pior situação da tua vida, pela pior circunstâncias da tua vida. Seja por um problema de saúde, seja por um problema financeiro, seja por um problema familiar ou relacionamento. Você pode estar entre a vida e a morte. A sua vida esteja um caos. Tenha certeza que Deus, ele pode estar ali contigo. Mas essa decisão não depende de Deus. Essa decisão depende de mim e depende de você. Se nós queremos a presença de Deus ali, nesse caos da nossa vida. E muitas das circunstâncias, quando nossa vida está um caos, o que nós fazemos? Olha, Senhor,
fica aí que eu vou seguir a minha vida. Nós viramos as costas para Deus. Nós saímos da igreja, nós deixamos de nos relacionar com Cristo, nós deixamos de ter intimidade com Ele, e nós estamos deixando isto aqui mesmo. Pode ter um rio e Deus vai habitar ali. Não. Em meio ao caos, Deus diz assim, eu vou estar contigo. Eu vou estar presente nessa sua vida, nesse caos da sua vida. E eu vou fazer morada se você desejar. Deus faz ouvir a sua voz, mesmo com o barulho de todo mundo, mesmo tendo guerras, mesmo você estando no meio do caos. Deus é capaz de fazer você ouvir a voz dele através do Espírito Santo. Mas nós não devemos endurecer o nosso coração. Nós devemos estar abertos a ouvir a voz de Deus. Há um rio cristalino capaz de limpar a minha e a sua vida. Algumas pessoas na Bíblia viveram com isso. E não foram somente os filhos de Corá. Eu imagino que eles já tinham passado pelo período em que não havia mais revolta, de ter visto seus familiares sido devorados pela terra, ou medo do assombro do Monte Sinai ter ficado para trás. Eu vejo nesse período aqui eles experimentando um rio que limpou a vida deles. Jesus queria a mesma coisa que os filhos de Corá, eles deixaram escritos aqui no Salmo 46, e agora que está escrito no livro de João 4, nos versos 14. Vamos lá? Aqui nós vemos a história de quem? Da mulher? Da mulher samaritana, isso mesmo. Então vamos, João. Quatro 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mesma expressão usada aqui, correnteza. A mulher samaritana teve um encontro com Jesus junto ao poço, por volta do meio-dia. Porque ela era uma mulher de um homem só? Era uma mulher de vários homens. Ela queria estar ali naquele momento escondida, sem a presença de ninguém, quando o sol estava alto, em que ninguém sai para fazer um trabalho. E ela, neste momento, ir ao poço a pegar água. E Jesus percebeu que ela precisava, de fato, de águas correntes. E se formos ler o capítulo todo, nós vemos aqui que Jesus, ele larga os seus discípulos de lado e vai ter juntamente com aquela mulher. Ele fica um pouco afastado e volta a sua atenção àquela mulher, para dizer a ela o que o Salmos 46 está dizendo a cada um de nós. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e quem beber dessa água, dessas correntes, ele aspira, terá a vida eterna. A cidade que Deus nos coloca no Salmos 46, através dos filhos de Corá, não é que Deus é um visitante esporádico ou é um turista na Ria de Aveiro. Não. O mesmo evangelho de João 14, 23, vocês podem perceber que Deus não é um turista nessa cidade. E ele nos diz assim, João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará. Viveremos para ele
e faremos nele morada. O que Deus está dizendo aqui? Confirmando as palavras do Salmos 46. Se eu amo a Deus, Ele fará em mim morada. Se a minha vida está um caos e eu deixar, Ele vai fazer morada na minha vida. E ali vai se tornar o quê? Habitação do Pai. A cidade aqui é o santuário da morada do Altíssimo. Irmãos, mas não é o céu ainda. Que os filhos de Corá estão dizendo para você. Não é ainda o céu que os filhos de Corá estão dizendo para o Francisco, para a Graciete, para a Célia, para o Jairo, para o Daniel, para o Luiz, para a Maria, para a Ruth. Ele está dizendo que as nações estão bramando. Está tendo guerra. O mundo faz barulho. O mundo faz larido. Mas Deus faz ouvir a sua voz, porque há uma água que é capaz de limpar todos os dejetos, que espiritualmente nos impede de ouvir a voz de Deus. É interessante como o Salmos 46, ele edita o final da vida dos filhos de Corá. E ele diz assim: venham contemplar as obras do Senhor, que fez desolação na terra e faz cessar as guerras. Pergunte ao rei de Esbom se Deus ainda não estavam quebrando os arcos. Pergunte aos amalequitas se isto ainda não acontece. Pergunte ao rei Og, o rei de Bassã, se também não acontece. Sabe por quê, irmãos? Muitas pessoas viviam no deserto e Deus fez acontecer no Egito maravilhas. Ele arrebentou com o faraó nas águas do Mar Vermelho. Mas agora eu estou no deserto e estou aqui capengando. Os filhos de Corá, numa outra extremidade da vida espiritual da vida deles, eles diziam assim: vem o Deus que fez os feitos hoje. É o mesmo Deus que fez os feitos no Egito. Quebrou com os arcos, destruiu com Faraó, guerreou com tantos povos, sem ter armamentos, conquistou grandes cidades. Ele está convidando e é convocativo e percebe que Deus, ele destruiu carros no fogo, destruiu arcos e aquietai-vos. E ele ainda continua sendo Deus. E lá no finalzinho, no capítulo 10, diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aqui Deus ainda continua sendo Deus. Depois de um rio que passa e que muda totalmente a perspectiva e a visão espiritual dos filhos de Corá. Eles escrevem o Salmos 46 e diz que é bom ver o povo, que venham e vejam os feitos que Deus tem feito nessa terra. Pessoas eram rejeitadas quando pequena por causa da história do pai. E agora eles terminam o salmo dizendo: porque eles têm posição de liderança e incentivam a jornada espiritual de outras pessoas que acham que o que Deus era no Egito já não é mais o mesmo Deus presente no deserto. E ele quer chamar a atenção das pessoas para que o Deus presente hoje, ele é especialista em transformar tragédias em bênçãos nas vidas dos seus filhos. Esse é o poder da graça. E esse salmo só foi possível ser escrito depois que a vida desolou uma família e que as decisões e as oportunidades ditaram a letra da música da vida deles. No entanto, Deus colocou melodia dessa música e foi possível ser escrito o Salmos 46. Todos os dias, irmãos, nós devemos permitir que Deus coloque melodia na letra da sua música.
a letra da nossa música, da nossa vida. Editar as nossas vidas pode ser penoso para alguns. Se você ainda não experimentou desse rio que passa, que serve para limpar tudo aquilo que separa você de Deus, desfrute desse rio hoje e que o Senhor conceda a mim e a você, porque através da bênção, que é a graça, é que nós vamos herdar a vida eterna. Lembramos que em meio aos caos da nossa vida, Deus pode se fazer presente. E Ele pode transformar a nossa vida em uma bênção. Que nós possamos lembrar da história que passaram os filhos de Corá, das tragédias que eles enfrentaram, dos julgamentos que eles passaram. Eles podiam ter se tornado outras pessoas, outras crianças, outros homens, ou terem as mesmas ideias do pai. Mas eles deixaram que o Espírito Santo transformasse o coração, transformasse a tragédia da vida deles numa grande bênção. E essa bênção é estendida a nós hoje, porque foi deixado nos escrito aqui na palavra de Deus, para que nós possamos compreender que em meio a todas essas circunstâncias da nossa vida, Deus pode e quer se fazer presente. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.